A figura mostra um elétron e um fio muito longo, ambos dispostos no plano da página. Então está aqui o fio, né? E está aqui o elétron. O elétron anda com velocidade v paralela ao fio, que transporta uma corrente elétrica I. Considerando somente a interação do elétron com a corrente, é correto afirmar o que vai acontecer com o elétron, né? É isso que a questão está perguntando. Bom, a gente sabe que nas representações de problemas, o sentido da corrente que está indicado é o sentido convencional. Beleza, então se é o sentido convencional, esse é o sentido convencional dessa corrente. Encarando esse elétron aqui como se fosse um caminhão, né, uma porção de elétrons, né, o que a gente teria? Né? A gente teria que essa direção é a direção real do movimento dos elétrons. Né? E a gente sabe que o sentido convencional, que é o que a gente usa para resolver problemas e tudo mais, é o sentido oposto ao sentido real. Então, se a gente fosse trocar esse elétron, esquecer que ele existe, e substituir ele como se ele fosse uma corrente de elétrons, essa corrente de elétrons estaria se movimentando para baixo. Né? Então, entenderam a solução do problema? Eu só encarei o movimento de um elétron como se fosse o movimento de vários elétrons formando uma corrente de elétrons. Então, essa corrente de elétrons teria o sentido convencional, que é o sentido para baixo. Então, o que a gente pode perceber? Que a gente tem correntes elétricas em sentidos opostos. Né? Agora, vamos analisar essas duas correntes. As duas estão no sentido convencional. Correntes em sentido convencional opostas, o que acontece com elas? Elas vão se repelir. Concordam? Então, elas vão se repelir. E aí, com isso, o que vai acontecer é que o elétron vai ser puxado para a esquerda. Então, essa é a resposta do problema. Você poderia mostrar isso também usando a regra da mão direita. Né? A gente tem aqui uma carga. Essa carga é negativa. Né? A gente poderia fazer aqui V vetorial B, né? Achar o sentido do campo magnético que vai ser sainte, né? Aqui desse lado, né? Entrante aqui desse lado. E aí, com isso, sabendo o sentido do campo magnético da velocidade, perceber que a força vai ser para a esquerda. Então, as duas soluções estão corretas. Bacana?